A Guerra dos 100 Anos foi um dos maiores conflitos armados do período medieval, que também teve um impacto significativo na cultura e nas relações entre a França e a Inglaterra. A guerra durou de 1337 a 1453, com alguns períodos de trégua durante o seu decorrer. A Guerra dos 100 Anos começou como uma disputa sobre a sucessão do trono francês, mas logo se transformou em um conflito pelo controle da Aquitânia, uma região do sudoeste da França que estava sob controle inglês desde o século XII. A origem da crise de sucessão decorreu do fato que a família real inglesa pertencia a uma linhagem francesa. Os monarcas ingleses daquela época eram sucessores de Guilherme, o Conquistador, um senhor normando e súdito do Reino da França, que tornou-se rei da Inglaterra no ano 1066. Portanto, eles eram considerados vassalos do Reino da França. Com o passar do tempo, os reis ingleses passaram a discordar de sua posição como vassalos dos franceses. As tensões entre os dois reinos aumentaram quando a França tentou conter o crescimento do poder inglês, reduzindo o tamanho dos territórios que os ingleses detinham na França, especialmente quando a Inglaterra entrou em guerra com a Escócia, que era uma aliada estratégica da França. Tais circunstâncias levariam a coroa inglesa a travar disputas com os nobres franceses para manter títulos históricos e reivindicações de territórios. No ano de 1328, o Reino da França enfrentou novas mudanças com a morte do rei Carlos IV, que não deixou herdeiros masculinos, e havia a questão de quem iria sucedê-lo. O jovem rei inglês, Eduardo III, tinha direito a reivindicar o trono por ser sobrinho de Carlos IV. No entanto, o primo de Carlos, Filipe, conde de Valois, obteve vantagem na disputa do trono e foi coroado como rei Filipe VI da França. Como uma onda de suas primeiras medidas no poder, Filipe VI emitiu um decreto declarando que as terras inglesas na França eram agora propriedade da coroa francesa. Provocado por essas medidas, Eduardo III declarou-se rei da Inglaterra e da França em 1337. Mais de 100 anos de conflito se seguiriam entre a Casa de Valois, da dinastia real francesa, e a Casa de Plantageneta, da dinastia real inglesa. Os primeiros anos da guerra foram dominados por algumas batalhas navais e pelas táticas de invasões a castelos e vilarejos, com ambas as partes lutando para enfraquecer a economia e a infraestrutura da outra. O primeiro grande conflito da Guerra dos 100 Anos ocorreu em 26 de agosto de 1347, na Batalha de Crécy. O exército inglês, em menor número, derrotou decisivamente os franceses na luta que se seguiu. A taxa de baixas entre os franceses foi fenomenalmente alta. Mais de 4.000 soldados franceses morreram, com os ingleses perdendo apenas algumas centenas de soldados. Essa batalha provou a eficácia dos arqueiros ingleses equipados com arcos longos, mesmo contra a numerosa cavalaria francesa, e também resultou na captura da cidade portuária de Calais, no norte da França, que permaneceu uma possessão inglesa pelos próximos 2 séculos. Entre os anos de 1347 a 1351, a Guerra dos 100 Anos foi interrompida pela chegada da peste negra na Europa. Enquanto a praga devastava 40% da população europeia, nenhum país estava em condições de travar uma guerra. No entanto, os escoceses decidiram invadir a Inglaterra em 1349, já que acreditavam que a praga era um ato de Deus punindo os ingleses. O exército escocês posteriormente contraiu a doença e a levou de volta para a Escócia, resultando em muitas vítimas. Em 1360, a França e a Inglaterra assinaram o Tratado de Bretigny, que concedeu a Eduardo III o controle de grande parte da Aquitânia e de outras áreas do sudoeste da França. No entanto, o tratado foi mal recebido na França, e a paz não durou muito tempo. A guerra continuou, com a França gradualmente recuperando o território perdido e a Inglaterra resistindo. Um dos principais líderes militares ingleses durante a Guerra dos 100 Anos foi o rei Henrique V. Ele nasceu em 1387,
filho de Henrique IV da Inglaterra. Henrique V subiu ao trono em 1413, após a morte de seu pai. Em 1415, ele lançou uma campanha militar na França, reivindicando o trono francês através de sua ascendência paterna. Seu exército era consideravelmente menor em comparação com as forças francesas, mas ele conseguiu uma vitória impressionante na Batalha de Azincourt. Na época, Henrique V liderava um exército inglês composto principalmente por arqueiros e infantaria, enquanto as forças francesas eram compostas por cavaleiros e infantaria. As tropas inglesas estavam em desvantagem numérica significativa, enfrentando um inimigo que o superava em quantidade e equipamentos melhores. No entanto, Henrique V soube tirar proveito do terreno pantanoso e estreito em que a batalha ocorreu, escolhendo cuidadosamente sua posição defensiva. Os arqueiros ingleses foram posicionados na frente, formando longas fileiras e usando arcos longos que eram extremamente eficazes contra os cavaleiros franceses. Quando a batalha começou, os franceses lançaram uma série de ataques de cavalaria, mas os arqueiros ingleses conseguiram disparar uma chuva de flechas mortais, causando muitas baixas nas linhas francesas. O terreno enlameado também dificultou a locomoção dos cavaleiros franceses, prejudicando sua capacidade de manobra. A infantaria inglesa também se juntou à luta, usando lanças e espadas para enfrentar os franceses. A falta de coordenação e a confusão entre as tropas francesas resultaram em um massacre. No final, os ingleses conseguiram uma vitória esmagadora. Estima-se que milhares de soldados franceses tenham sido mortos, enquanto as perdas inglesas foram mínimas. A Batalha de Azincourt teve um impacto significativo na guerra, enfraquecendo a posição francesa e fortalecendo a posição de Henrique V. Em 1420, Henrique V assinou o Tratado de Troyes, que estabelecia seu direito como herdeiro do trono francês e oficializava seu casamento com Catarina de Valois, filha do rei francês Carlos VI. No entanto, a morte prematura de Henrique V em 1422, aos 35 anos de idade, interrompeu seus planos de unificar a Inglaterra e a França sob seu governo. Enquanto isso, a França estava se recuperando sob o governo do rei Carlos VII, que estabeleceu uma nova capital em Bourges após a cidade de Paris ter sido ocupada pelos ingleses. Carlos VII também contou com o apoio da lendária guerreira Joana d'Arc, que afirmava ter sido enviada por Deus para libertar a França dos invasores ingleses. Joana liderou as tropas francesas em várias batalhas cruciais, incluindo a libertação da cidade de Orleans, mas acabou sendo capturada pelos ingleses e queimada na fogueira por heresia em 1431. Para a Inglaterra, a guerra neste ponto havia se tornado mais questão de defesa do que de ataque. Em 1435, os ingleses perderam o apoio de seus principais aliados, os borgonheses, quando seu líder, chamado Filipe o Bom da Borgonha, juntou-se a Carlos VII da França pelo Tratado de Arras. Naquele mesmo ano, a cidade de Dieppe foi capturada pela França, e em 1436 os franceses recuperaram Paris. A Guerra dos 100 Anos finalmente chegou ao fim em 1453, quando os franceses retomaram a cidade de Bordeaux, a última grande fortaleza inglesa na Aquitânia. A Inglaterra havia perdido o controle de praticamente todos os territórios que conquistou no início da guerra. A guerra foi extremamente custosa para ambos os lados, com milhares de mortos e um grande impacto econômico. A guerra também teve uma influência significativa na evolução das estratégias e táticas militares na Europa. A França se adaptou às novas táticas de guerra introduzidas pelos ingleses, como o uso em larga escala de arqueiros habilidosos, e criou suas próprias táticas para neutralizá-los, como o uso de canhões e armas de fogo rudimentares. E um dos principais fatores que permitiu à França se recuperar e finalmente vencer a guerra foi a sua maior população e economia.
Enquanto a Inglaterra era uma nação relativamente pequena e pobre, a França era um dos países mais populosos e ricos da Europa naquela época. A França também contou com o apoio de aliados como a Escócia e a Espanha, que ajudaram a enfraquecer o domínio inglês na Europa. A Guerra dos 100 Anos teve um impacto duradouro na história da Europa. A guerra levou a uma maior nacionalização na França e na Inglaterra, com a população dos dois países se identificando cada vez mais com suas respectivas nações. A França acabou emergindo como a vencedora da guerra, o que contribuiu para o fortalecimento de seu poder e influência na Europa nos séculos seguintes.